Se vocês quiserem um dia ler um livro interessante, Megalomania Eclesiástica. Mas eu também vou fazer citações de encíclicas. De acordo com a lei canônica, o controle de toda a propriedade da Igreja Católica Romana pertence ao Papa, seu supremo imperador. Tudo que eu vou dizer agora vai ser confirmado por uma citação. Tudo vai ser substanciado por uma encíclica papal ou por uma citação. O comunismo tornou toda a propriedade particular uma propriedade do Estado. O capitalismo diz: a propriedade pertence ao indivíduo e ninguém tem o direito de tirá-la. Agora, se isso é tese e antítese, então deve também existir um intermediário. E é por isso que o Papa condenou o comunismo, mas ele também condena o capitalismo. A nova ordem mundial será um intermediário em nome da igualdade. Então vamos dar uma olhada nessa questão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana, a propriedade privada. Tomás de Aquino não escreveu nenhum tratado sobre economia, mas seu pensamento, baseado no de Aristóteles, é a base para a compreensão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana. Toda vez eu vou fazer uma citação. Agora, nesta citação, o que Tomás de Aquino está dizendo? O pensamento econômico da Igreja Católica, como desenvolvido pelos papas em suas encíclicas e pelos concílios da Igreja Católica, contribuiu para as seguintes coisas. Número 1, para o feudalismo e para o socialismo das guildas na Europa durante a Idade Média. Número 2, para o fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Para o nazismo na Alemanha no século XX, para o intervencionismo e o Estado redistributivo do Ocidente, incluindo os Estados Unidos no século XX. E número 5, a teologia da libertação na América Latina e na África no século XX. Tomás de Aquino disse: a posse comum de todos os bens é uma lei natural. Ele escreveu: disse que a posse de todos os bens em comum e da liberdade universal são uma lei natural, porque a distinção entre bens e a escravidão não são coisas da natureza, mas invenções da razão humana para o benefício da vida humana. Agora, o que isso tudo significa? Simplesmente quer dizer que a propriedade é para o uso comum. Você pode possuí-la, mas é para uso comum. A comunhão de bens, escreveu ele, pertence à lei natural. Não que a lei natural dite que todas as coisas devem ser possuídas em comunhão e que nada possa ser uma propriedade individual. É possível que possuamos bens, sim, mas porque a divisão dos bens não se dá de acordo com a lei natural, mas é, em vez disso, oriunda do acordo humano, o que pertence à lei positiva. Eles falam tanta abobrinha, mas é interessante. Continuem prestando atenção. Então, a posse de bens não é contrária à lei natural, mas uma adição a ela inventada pela razão humana. Vamos continuar. Tomás escreveu: portanto, tudo que um povo tiver em excesso é devido pela lei natural ao propósito de socorrer os pobres. Agora nós estamos chegando lá. Você pode ter bens, qualquer coisa que você queira, mas se você tiver mais bens do que você precisa, esses bens devem pertencer ao uso comum daqueles que não têm nada. Será que isso faz sentido? Agora, se você cria duas classes de indivíduos, os ricos e os pobres, e se há uma situação em que as duas classes, os ricos e os pobres, você pode viajar o mundo inteiro e você vai ver que há nações ricas e nações pobres. E você vai descobrir que todas as nações ricas são protestantes. Já notaram isso? Todas as nações ricas são protestantes. Agora, se você tivesse um plano de deserdá-las todas, para que você pudesse ser de novo governante de tudo, e para que elas tivessem que vir implorar aos seus pés por qualquer coisa, vejamos então como isso se desdobra para o propósito de socorrer os pobres. Porque os bens são para uso comum pela lei natural. Então, não é pecado se os pobres tiram os bens dos seus vizinhos. Tomás escreveu: em casos de necessidade, todas as coisas se tornam propriedade comum. Então não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos.
Claro que há um aspecto da partilha. Se eu vejo que o meu próximo está em dificuldade, como bom cristão, eu devo ajudá-lo, certo? Sim, mas agora nós estamos falando de uma lei. Então, se o meu vizinho tem uma necessidade, e quem determina a necessidade? Ele mesmo determina a necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de uma televisão, e eu não tenho televisão. E você tem dinheiro, e você pode comprar outra televisão se você quiser. Ele pode roubar a televisão sem ser um pecador, certo? De acordo com Tomás, sim. E se você tiver um carro e ele não tiver um? Ele pode pegar o seu carro sem cometer pecado, de acordo com Tomás de Aquino. Agora, é claro que ele escreveu isso há muito tempo. Talvez a mesma coisa não aconteça hoje em dia. Bem, veremos. Não apenas não é pecado tomar a propriedade do outro, não é sequer crime, de acordo com Tomás de Aquino. É legal que um homem socorra a sua necessidade por meio da propriedade de outro homem que a toma, aberta ou secretamente. Isso não é, tecnicamente falando, roubo ou furto. Não é roubo, tecnicamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade de outra pessoa no caso de extrema necessidade. Porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular em razão disso. E no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Artigo 7º. Isso está ficando interessante? Agora, vocês sabiam que se eu deixar a minha propriedade desocupada na África do Sul e alguém se mudar, eu não posso expulsá-lo? Ele entrou porque tinha necessidade. Essa é a lei. E vocês acham que isto é apenas uma lei da África do Sul? Não, esta é uma lei britânica também. Esta é uma lei que está presente em virtualmente todos os países agora. Agora, ela ainda não está sendo implementada porque a situação ainda não exige que ela seja implementada em todos os lugares. Mas uma vez que as fronteiras forem abertas e milhões de pessoas pobres começarem a entrar, bem, então haverá grande necessidade. Então, o que é que está acontecendo com a necessidade do outro lado do oceano? Bem, na África do Sul, uma pessoa sai para o feriado e volta e a casa está ocupada. E não podem expulsar esses invasores. Mas porque a propriedade está no nome da pessoa, a pessoa ainda tem que continuar a pagar as contas, mas a necessidade fez com que aquele bem se tornasse um bem comum. E por isso, as pessoas se mudaram para lá. Será que essa é toda a situação? Bem, é ainda pior. A doutrina católica romana da propriedade privada tem ecos no slogan comunista do século XIX. Pedimos a cada um que está de acordo com sua habilidade e devemos dar a cada um de acordo com a sua necessidade. Vocês estão vendo que isso é uma doutrina católica? Os direitos humanos se tornam mais importantes do que os direitos à propriedade. E este era o credo da grande sociedade de Lyndon Johnson. Nós vamos tirar de quem tem e vamos dar para quem não tem, quem precisa. Foi Lyndon Johnson que disse isso. E onde é que ele morava? Isso também aparece na literatura do fascismo, do nazismo, da teologia da libertação, no intervencionismo e no socialismo. O destino universal dos bens. Esta é a expressão de João Paulo II em sua encíclica de 1987, intitulada A Preocupação Social. É necessário declarar uma vez mais o princípio característico da doutrina social cristã. Os bens deste mundo se destinam a todos. O direito à propriedade privada é válido e necessário, mas ele não anula o valor deste princípio. A propriedade privada, de fato, é uma espécie de hipoteca social. Isso significa que ela tem uma função intrinsecamente social que se baseia e que se justifica precisamente pelo princípio do destino universal dos bens. Puxa, o que o Papa Paulo II acabou de dizer? Ele disse que o que Tomás de Aquino havia dito é o que ele está dizendo. Você pode ter uma propriedade privada. A Igreja Católica defende a propriedade privada. Isso parece muito bom. Mas então se diz que essa propriedade é somente sua para uso comum. Então um dia você acorda e o seu jardim está cheio de invasores. E você chama a polícia e diz: ei, saiam daqui, saiam da minha propriedade. E eles dizem: deixem-nos em paz ou nós vamos estourar os seus miolos. E você vai à polícia e você diz: policiais, venham me ajudar. Há pessoas que estão invadindo a minha terra. Desculpa, eles dizem. Essas pessoas precisam. Você tem muita terra de qualquer forma. Acostume-se com isso.
O Papa Paulo VI deixou esse ponto claro em sua encíclica de 1967 sobre o progresso dos povos. Todo homem tem o direito de encontrar neste mundo as coisas de que precisa. Isso é interessante. O recente Concílio Vaticano II nos lembrou disso. Deus pretendia que a Terra e que tudo que ela contém fosse de uso para todo ser humano, para todos os povos. Assim, todos os homens deveriam seguir a justiça e se unir em caridade. Bens criados deveriam ser abundantes para todos, numa base racional. Todos os outros direitos, quer direitos à propriedade ou ao livre comércio, devem ser subordinados a este princípio. Isso significa que se eu tenho a necessidade de um bem manufaturado, que eu posso roubá-lo? Então eu estou dirigindo o meu carro e há um roubo de carro a cada 12 minutos. E alguém com arma aparece e diz, saia do carro. E eu entrego o meu carro. E se eu não entregar, o que acontece comigo? Eu levo um tiro. O homem tem necessidade do meu carro. Ponto final. Na minha igreja, lá na minha cidade, nós temos sequestros e mais sequestros. Até o pastor. Eles bateram nele e tentaram amarrá-lo e colocá-lo no bagageiro do carro. Eles o teriam matado. Ele conseguiu brigar e se libertar, mas ele ficou sem o carro. E vocês acham que alguém está tentando encontrar os carros que foram roubados? Acham um aqui e outro lá. Vocês acham que alguém se importa quando os fazendeiros estão sendo mortos e expulsos de suas terras? Alguém faz alguma coisa aqui e acolá apenas para enganar o povo, mas basicamente nada se faz. E as mãos da polícia estão amarradas. E a lei diz isso, não há nada que se possa fazer. Outro dia, 2 ciclistas estavam passeando quando 5 homens armados apareceram e pediram a bicicleta. Eles pegaram a bicicleta. Mas os ciclistas estavam armados, porque está se tornando cada vez mais como o Velho Oeste. E eles se defenderam. Eles atiraram em um e fugiram. E vocês sabem o que aconteceu? Os 2 ciclistas estão na cadeia. Sim. Eles foram condenados porque feriram uma pessoa desnecessariamente. Eles podiam ter dado as bicicletas para eles. Isso teria resolvido o problema. Vocês percebem que a lei está de cabeça para baixo? Na bula Alegria e Esperança, a Constituição do Vaticano II, que João Paulo II citou, explica isso em detalhes. Se alguém está em extrema necessidade, ele tem o direito de buscar o que ele precisa das riquezas dos outros. Agora, quem define a necessidade? Já que há tantas pessoas prostradas com fome no mundo, este sagrado concílio incentiva a todos, tanto indivíduos quanto governos, a se lembrarem do aforisma dos pais. Alimentai o homem que morre de fome, porque se vós não o alimentais, vós o matais. Então, porque a propriedade particular é imoral, todos os homens, indivíduos e governos, têm a obrigação moral de redistribuir os bens que são possuídos de forma injusta pelos proprietários. Você já ouviu falar de reforma agrária, redistribuição de bens? Você já ouviu falar disso muitas vezes ultimamente? Sim, vai haver uma redistribuição. Todos os bens, isso inclui não apenas os bens disponíveis na natureza, mas os bens manufaturados também. João Paulo II declarou que todos os homens devem ter acesso a esses bens que Deus queria que fossem de uso comum, tanto os bens naturais quanto os bens manufaturados. Não existe essa coisa de dívida, só no papel. A supremacia é do Estado. E a minha vida pode bem acabar em miséria. Se você gosta dos seus carros, das suas televisões, dessas coisas, libertem-se disso. Porque isso tudo será em breve redistribuído. E não há nada que os protestantes brancos, negros ou cor-de-rosa possam fazer. Não há nada, porque os fins justificam os meios. A redistribuição vai acontecer conforme tem sido planejada.